Bora lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá então analisar a vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Bragantino. O Mengão entrou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, está a apenas 2 pontos de distância para o Palmeiras. E nós vamos analisar o que a imprensa falou aí do Mengão, porque a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. Isso porque agora o Mengão entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força, da torcida do Mengão. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Estamos fortes na briga pelo título, hein? Vamos então para as notícias do Flamengo. Teve chance para ganhar o jogo antes, mas aí você olha para o elenco e você não acha estranho. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho mais o que faltou ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Tem algumas críticas a ambos os jogadores que saíram, tá? Um ao futebol, outro eu acho que às vezes foi até um pouco negligente, algumas coisas coletivas. O Luiz Araújo. Eu acho que ele foi um pouco negligente, algumas coisas ali defensivas, de acompanhar a lateral do Bragantino, de entender o jogo, por isso ambos saíram. As mudanças deram certo, poderiam não ter dado, mas o fato é que o Flamengo tem 4 jogos para o treinador ir implementando cada vez mais seu trabalho, e o Flamengo tem o melhor elenco do país. Então, quem olha para o Flamengo e não vê a chance de título, mesmo com o Flamengo tendo jogado um pouco menos que o Bragantino coletivamente, não entende muito bem como funciona o futebol na prática. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Tudo boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, bom, aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo, que essa coisa de querer descartar o Flamengo quando o Flamengo tinha um jogo a menos era uma insanidade, era uma loucura, e acho que o jogo de hoje prova isso, né? Faz tempo que a gente tem 5 ou 6 candidatos ao título brasileiro. O jogo de hoje, como você falou, era essencial, talvez não dê para chamar de uma final, porque, claro, teoricamente os dois continuam vivos, mas a situação do Bragantino se complicou demais. A gente pode ter no final da próxima rodada os 4 primeiros colocados como líderes da competição. Porque mesmo o Grêmio, se ele vence, claro que o Grêmio tem o jogo mais difícil de todos eles, é o jogo contra o Atlético fora, mas se o Grêmio vence o seu jogo e o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo não vencem, o Grêmio termina na liderança a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente chegou num ponto em que, faltando 4 rodadas, os 4 primeiros colocados podem terminar na liderança na próxima rodada. Demais. Não é que precisa de 2 rodadas. Então é um campeonato espetacular, é um campeonato completamente imprevisível e indefinido, e eu sei que a tendência agora é começar com a coisa do favoritismo, da chance de um, da chance de outro, dos percentuais, mas esses percentuais, como a gente tem visto, eles mudam rodada a rodada. O jogo de hoje foi um grandíssimo jogo, né? Eu acho que isso é legal também, Jean, a gente destacar, porque não adianta só falar da competitividade. Você pode ter hoje foi um jogaço. uma coisa competitiva e mal disputada na prática. Perfeito. E o Campeonato Brasileiro, inclusive, ou principalmente esses jogos envolvendo os times que estão lutando pelo título, tá demais. É isso. Tecnicamente, taticamente também. E você tem vários grandes jogos, como foi o jogo de hoje. E o de hoje a gente já imaginava que seria assim, né? Muito também, quer dizer, no caso do Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que eles são capazes de fazer, e a gente viu o que é capaz de fazer o ataque do Flamengo, o golaço que fez o Arrascaeta. Esse gol é para pouquíssimos mesmo, assim, finalizar da maneira como ele finalizou, depois de uma jogada muito bem trabalhada. Então, eu acho que o Flamengo a gente não precisa falar muito. Claro que ele poderia ter jogado muito mais ao longo da competição, mas a sua qualidade, ela, ainda que em flashes, ainda que em lampejos, ela é escancarada para o Brasil e para o mundo a cada rodada quando esses jogadores entram em ação. E o Bragantino é um negócio impressionante. O que o Bragantino fez, o trabalho do Pedro Caixinha é uma coisa espetacular, porque hoje não era só a questão da convicção na ideia tática. Era uma convicção da ideia tática, mas era também a coragem de, num Maracanã lotado, contra o Flamengo com os jogadores, que tinha até a postura que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, um primeiro tempo em que o Bragantino marca muito alto, e contra um Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, para contra-atacar, para uma transição rápida, rápidos e bons, embora o Luiz Araújo não tenha de fato ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também, porque ele reforça o meio-campo quando ele tira o Luiz Araújo. Mas assim,
alternância, né, de superioridade. Ora um superior, ora o outro superior. Mesmo quando o Flamengo era superior, o Bragantino quase faz gol. Mesmo quando o Bragantino era superior, o Flamengo quase faz gol. Isso. Então era um jogo completamente imprevisível do começo ao fim. Foi uma partidaça, uma das melhores do brasileiro para mim. Tudo bem, Paulo Calçade? Boa noite. Olá, Andrade, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. E início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato todinho. Um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino, o Botafogo, depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do campeonato equilibrado, maravilhoso no final, é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá bacana de ver. Tá gostoso. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E ele sofre um gigantesco desprestígio. Porque quando todo mundo já cuidou da sua vida no mata-mata, todo mundo volta para o Brasileirão e aí o Botafogo falou, gente, vamos começar outro campeonato aqui, porque tudo que eu fiz no primeiro turno pode esquecer. E o Botafogo trouxe essa galera para esse campeonato. Tanto que vai ser um campeonato com uma das pontuações mais baixas da história, o campeão. O Palmeiras no máximo joga 74. 74. Que era a pontuação difícil, né? Eu acho que o Flamengo jogou uma final de campeonato hoje. Porque se olhar os próximos jogos, a final era hoje. Se ele perde ou empata hoje, derruba para os próximos. Então ele tinha que vencer o jogo hoje. E foi o que foi feito no segundo tempo, numa postura para ganhar o jogo, porque precisava. Porque ele tem adversários que podem dar o título ao Flamengo. E se for o campeão, claro, o Palmeiras terá que perder pontos no caminho. Mas vai ser um campeão com 72 pontos. Isso é baixíssimo. Então, é um campeonato que vai terminar legal, vai deixar uma sensação bacana, uma imagem legal, mas no futuro a gente vai ter que cuidar dele em 38 rodadas. Não dá para cuidar em 13, em 12, como a gente está fazendo aqui no nosso país. E esse jogo foi um jogo bem bacana. O futebol brasileiro, sim. O Flamengo poderia estar melhor nesta altura do ano? O Flamengo deveria estar jogando futebol melhor. Mas tudo que aconteceu ao longo de 2023 não permitiu. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino foi lá, Pedro Caixinha, joga em casa e fora do jeito que ele quer. É a filosofia dele. E não é só na conversa, não. Não é na conversa, ele fez no Maracanã. É o time que no Campeonato Brasileiro mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque. Ou seja, ele se posiciona para a saída de bola do adversário e toma a bola, fazendo com que o Flamengo tivesse que sair quebrando. Várias vezes o Rossi chegou uma hora, eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira, ele falou um negócio no ouvido, sai, porque primeiro vai dar aqui não. Vamos sair curto. Aí o Bragantino encaixou a marcação, ele faz o gesto, Então, mas vou quebrar. Sabe o que eu acho legal? É assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Isso. Porque essa é a questão. Mas é uma cultura... Uma coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América... Mas faz contra o Inter, faz contra o Corinthians. Isso aqui é impressionante, mandou 4 no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, fica todo mundo treinando, arregaçou com o time. Aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram 4. Isso aí estava na memória também. Isso aí fica, né? Dói. E ali o Flamengo teve uma postura necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo não é nada bom. O começo mas tá difícil, esses caras são muito chatos, esses caras tomam a bola da gente, não deixam sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque, jogando no Maracanã. E não pressionando e circulando a bola. Então foi um jogo que durou um tempão, não durou só 9. Parece que é aqueles jogos que tem 3 horas. Por quê? O Flamengo teve que suportar o Red Bull Bragantino, depois ele teve que o Tite dar um passo atrás, colocar o Pulgar, preencher melhor o meio de campo e num determinado momento falar, agora é final. Não, e quando ele fala isso, eu acho que... E tirar o Thiago Maia. Ele foi corajoso. E mandou o Bruno Henrique e ficou Bruno e Cebolinha. Porque era o melhor momento do Bragantino. O Flamengo estava sendo dominado ali... uma certa fatia do jogo. Quando ele abre o time, aí a gente até comentou na redação, nossa, é assim, né? Quando você vê, o meu time está sendo dominado, deixa eu dar uma fechada aqui na casinha e tal, para respirar e tentar sair pro jogo. Não. Ele falou, ele já tinha fechado, né? Exato, e não estava dando certo. Para recuperar um pouco de confiança de falar, dá para jogar. O que não dava era para permanecer o cenário do primeiro tempo para o segundo. Ele quis mudar isso. Ele consegue alterar e aí
pressão. E com o Bruno do lado direito, jogada sai pelo lado direito, a bola do Pulgar para o Arrascaeta, um negócio maluco, né? O Pulgar de novo. O primeiro volante está mais perto da linha de fundo do que o meia que está atacando, do que o ponta, e ele faz o Pulgar, aliás. O nível de atuação dele nesse brasileiro é muito alto. Ele foi transformado no Flamengo um zero à esquerda. Nada, né? Ele significava nada. Depois que o Tite... De repente, ele foi recuperado e hoje é um jogador que é considerado titular. Você veja como se pode estragar um jogador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pega um jogador e fala, que contratação, né? Alguns não tem nada... Eu pensei em vários clubes, vários jogadores estão sendo criticados, se os times estivessem melhor, os jogadores... Claro que alguns não tem nada para oferecer, mas ele tinha. E no próprio Flamengo, eu lembro do caso do Gerson na hora que o São Paulo chega. Vocês lembram? Era o cara que entendia o São Paulo. Não, mas, assim, é muito maluco isso. Se o São Paulo deixou alguma coisa positiva, alguns legados e tal, o Pulgar é um deles, né? Porque o Pulgar não existia com o VP, era um cara meio esquecido, passando por momentos físicos também, né? Difíceis e tal. O Gerson também. E de repente o Pulgar se tornou um exemplo de jogador moderno, né? Do cara que está à frente, que está atrás. Vitor Pereira no Corinthians exigiu a contratação de Fausto Vera. Exigiu, foi contratado. No Flamengo, o Pulgar para ele era ninguém. Aí eu te pergunto hoje, quem é o Pulgar e o que está jogando Fausto Vera? Veja o que é o futebol. E o que mais chama atenção é que você lembra de onde saiu o Flamengo? O que é a temporada do Flamengo? Uma final horrorosa contra o Fluminense no Campeonato Carioca, uma eliminação na semifinal do Mundial, uma desclassificação dentro do que pode ser chamado de inaceitável no futebol, não gosto da palavra inaceitável, contra uma equipe tecnicamente muito limitada na Libertadores. E desde a chegada do Tite, por mais que o time ainda precisa evoluir muito... uma final de Copa do Brasil. Ia perder a final da Copa do Brasil. Esse eu acho que é o melhor momento do Flamengo no ano. Lógico que ainda não é um momento consistente, a gente precisa entender como vai ser o Flamengo até o final. Mas o Flamengo chegou num jogo difícil, contra uma equipe que joga bem, e o Flamengo conseguiu o resultado, mesmo, repito, jogando coletivamente menos que o Bragantino. E não dá. O Bragantino é uma das equipes mais bem treinadas do país. Quando vocês falam, o Bragantino joga igual dentro e fora de casa. O Bragantino vai chegar amanhã. Em Bragança não tem pressão. Não tem pressão. Tem torcida? Tem torcida. A torcida é fanática. Os torcedores de Bragança. Mas é possível para o treinador desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade. Como foi o Barbieri? Como foi o Barbieri. Ótimo exemplo, a diferença do Barbieri, né, para o Bragantino, para o Vasco. Ou seja, é possível, quando o treinador é bom, desenvolver um bom trabalho, para os jogadores terem momentos ruins. Na loucura do futebol brasileiro, para quem pretende ter um trabalho tecnicamente, taticamente bom, uma equipe que nem o Bragantino, que oferece bons jogadores, não são os melhores do país, mas bons jogadores, uma estrutura legal e tudo mais, é muito mais fácil do que administrar um Flamengo com seus jogadores melhores. É mais fácil do que administrar um Palmeiras, do que administrar outras equipes. Então, o Flamengo foi enfrentar hoje uma equipe muito bem administrada e passou momentos difíceis. E ao contrário do que aconteceu em todos os outros momentos da temporada, nos momentos mais difíceis, quando precisava ganhar, o Flamengo não sucumbiu. O Bragantino teve 2 chances de gol claras. Podia ter tomado o gol e eu ia estar falando aqui outra coisa. Bola, sabe, assim, é inegável, mas o Flamengo conseguiu... Mas eu acho que tem uma coisa da qualidade também. Exato. Porque resolveu. Exato. É isso. Resolveu. Não, da qualidade do Flamengo e talvez da... Que não resolveu ao longo do ano, né? E o Bragantino não tem jogadores dessa qualidade. Por isso que eu acho que assim, é mais impressionante ainda o trabalho do Pedro Caixinha. Fazer o que se faz com menos. Exato. Porque eu acho que, resumindo assim muito grosseiramente, até para te devolver já, o Bragantino foi melhor em boa parte do jogo. Foi. Não fez. Não, como time, indiscutivelmente. O Flamengo conseguiu se acertar não sei nem se nos 20 minutos finais. Fez. É isso. Isso resolve. O futebol é bola lá dentro. O que fica pro resultado, que vai pontuar, o que não vai tirar o campeonato. E aí eu tô com o Vitor. Coletivamente, o que o Red Bull Bragantino consegue pensar, executar no primeiro tempo, sustentar ali do jeito que deu com as mãos do Tite no início do segundo, é louvável demais. Só que faltou o que o Jean falou, só para resumir. Qualidade. Tem uma bola, não me recordo agora, estava comentando nos melhores momentos do intervalo, Paulo,
uma bola que vem quicando, ela sobe, um dos atacantes do Bragantino, ele e o Rossi, ele pega, vai lá, sai. O lance para que a bola passa do Léo Pereira? Final do primeiro tempo. Na direita ali. Na direita, não sei se é o Elinho. Não sei se é o Elinho. Aderlan. Pode ter sido o Aderlan, não sei. Mas é uma bola que sobra. É aquela bola que a cada 10 jogadores do Flamengo, 11 vão fazer. A cada 10 jogadores do Flamengo. E ele faz o mais difícil, ele é mais rápido que o Léo Pereira, adianta e depois chuta mascado. Exato, então né? assim, Não pega na aí cara você tem da bola. também a cabeçada, se tem a bola que sobra de rebote, o outro menino e o gol, vai lá em cima. Não fez. O Flamengo, ele se ajustou, teve um momento de dificuldade, tem mérito de Tite e tudo mais, e ele teve uma bola. Aí ele tem a passada certinha que o Arrascaeta dá, E o cara dá um a finalização biquinho. de biquinho no tempo. Aí, E o Arrascaeta cara, tem uns 3 ou qualidade 4 vai gols resolver. nessa linha, nesse Campeonato Brasileiro, que se o Flamengo vier a ser campeão, assim, esses gols precisam ser lembrados, porque são gols de 3 pontos, como foi o gol de hoje, né? Ainda que o Arrascaeta viva sempre as turras com problemas físicos e tudo mais, cara, é um negócio... Faz a diferença. É impressionante, né? O Arrascaeta, eu sou muito fã. Tecnicamente, ele é o melhor jogador do Flamengo, né? Eu do acho. país. Tecnicamente, sim. Tecnicamente é o melhor deles. Bom, o Flamengo, então, com suas individualidades, aí entra o Bruno Henrique no segundo tempo. Né? E, de certa forma, dá uma chacoalhada no time. Né? Num lado Agora, absolutamente é inegável que atípico. o Tite, a gente falou do efeito Sampaoli para alguns jogadores, Gerson, Pulgar e tal, o Cebolinha cresce com o Tite, né? Muito. Tá na cara que o Tite tá lá o dia inteiro no ouvido do Cebolinha e tal, eu confio em você, eu te levava para a seleção brasileira, sempre te achei um jogador especial. Meus amigos, estamos fortes então na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Escreva aí nos comentários o que você achou da partida de hoje e agora. Será que ainda dá pro Mengão? Escreva aí nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.